Os problemas do Palmeiras eu acho que são outros e até maiores do que necessariamente o Vitor Roque ou o Flaco, né? Tem mais coisa aí que o Abel precisa corrigir nesse time para ser mais competitivo nesse mata-mata contra o Botafogo. Acho que essa é uma questão importante, né? Palmeiras hoje, assim, foi uma versão muito pouco competitiva, já não tinha ido bem contra o Al-Ahly e agora vai enfrentar um time que, cara, fez uma primeira fase de respeito, né? O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. Hoje o jogo do Botafogo tem muito a ver, na minha opinião, e até falei isso quando a gente conversou mais cedo aqui também, após o jogo do Botafogo, tem muito mais a ver com a vantagem, como o Botafogo podia administrar aquilo. Ele podia perder o jogo por até 2-0 e não flertou com essa possibilidade em nenhum momento. O gol sai bem no finalzinho do Atlético de Madrid. Então, assim, não foi uma grande atuação do Botafogo, não estou dizendo isso. Mas eu acho que o jogo de hoje tem que ser olhado com o regulamento, o que estava sendo disputado em perspectiva, né? Não só a atuação em si de hoje. E pelo que os dois jogaram até aqui, o Botafogo é favorito para classificar. Palmeiras errando muitos passes, dando liberdade aos jogadores do Inter Miami. Em determinados momentos, Messi, Soares, Allende, Federico Redondo, criando ali chances e trocando passes com muita liberdade, com muito espaço. E aí preocupa o torcedor do Palmeiras para esse duelo de oitavas de final, Mauro César. Já projetando Palmeiras e Botafogo. O Botafogo, como destacou o Raí Monteiro, caiu no grupo com Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Antes da competição, ninguém apostava no Botafogo e passou nesse grupo, vencendo o Paris Saint-Germain. Então, assim, vai enfrentar o Palmeiras agora e, pelo que já apresentou nessa Copa de Clubes, chega como favorito, Mauro, você acha? Não sei, porque o Botafogo jogou de forma mega defensiva essas duas partidas. Vai jogar assim contra o Palmeiras? Vai ficar fechado lá atrás, defendendo? Jogando por uma bola? É legítimo jogar dessa forma contra uma equipe mais forte, nada contra. Mas contra um rival que ele costuma bater de frente e jogar de uma outra forma, como um empate sem gols no começo do Brasileiro desse ano, que o Botafogo até mereceu vencer, vai ter o mesmo comportamento? Porque aquilo que vimos nesses dois jogos foi algo sob medida para tentar vencer o PSG, e venceu, e teve muitos méritos do Botafogo pela forma como se portou defensivamente, praticamente não dando chances de finalizações perigosas ao time francês. E agora jogou com uma vantagem muito grande contra o Atlético, não foi um jogo de tanta eficiência, perdeu por um gol, mas podia perder até por 2. E como disse o Raí, o gol foi no final, não correu risco nenhum, mas agora é outro tipo de jogo. Vai ser a mesma coisa? O que o Botafogo tem para apresentar, além de um ótimo desempenho defensivo? Bem, no Mundial não sabemos, não apareceu. O mesmo contra o Seattle, teve um primeiro tempo bom, fez 2 gols de bolas aéreas, depois correu um risco enorme de sofrer um empate. Então, acho que o Botafogo também vai ter que mostrar um futebol diferente nessa partida contra o Palmeiras. Aquilo que vimos contra o PSG e diante do Atlético de Madrid, acho que não se encaixa muito bem com o que será necessário nesse confronto brasileiro. Acho que tem um outro ponto rapidinho só, Pedro, sobre esse jogo ainda, né? Palmeiras e Botafogo. E óbvio que a gente vai ter até o sábado oportunidade de debater e analisar muito esse confronto. Mas do lado do Botafogo, o fato de não ter o Gregore, né? O Gregore está suspenso, não joga o confronto contra o Palmeiras. E isso vai obrigar o Renato Paiva a traçar uma outra estratégia, né? Olhando para o banco, ele não tem assim um jogador com essas características que possa jogar na vaga do Gregore e manter ali um meio-campo mais forte, né? Com ele, o Alan e o Marlon Freitas. Mais próximo é o Danilo. Tem o Danilo Barbosa, mas não jogou quase nem um minuto nesse Mundial, né? Tanto que até no jogo contra o PSG, Bruno, ele demora muito para mudar no meio-campo, quando os jogadores claramente já estavam bem esgotados, um calor danado lá no Rose Bowl. Porque, assim, ele olhava pro banco e não tem um cara que você olha e fala, puta, esse cara aqui vai manter o nível de pegada, de força no meio campo. Tem jogado o Newton muitas vezes, né? Mas eu acho que também por isso vai ser uma oportunidade dele talvez armar um time diferente. Pode ser que volte com os 2 atacantes, que foi algo que ele usou na estreia e em alguns jogos do Brasileirão, né? Mastriani e o Igor Jesus. Pode ser que daqui até lá ele prepare o Correia, o Arthur Cabral, o Montoro, né, o menino argentino que chegou do Vélez, para jogar por um dos lados e aí trazer o Savarino para dentro de novo. Cuiabano algumas vezes na Cuiabano pode jogar na esquerda também, aí o Savarino de novo ser o 10. Então a ausência do Gregore também pode colocar o Renato Paiva numa situação meio que obrigatória de escalar um time um pouco mais ofensivo por não ter tantas opções que possam exercer a mesma função do Gregore. Então acho que esse vai ser um ponto interessante para a gente olhar daqui até lá. Mauro César, Botafogo e Palmeiras, que nos últimos tempos se enfrentaram por Libertadores. Dentro dos pontos corridos também tiveram ali algumas decisões. Inclusive no Campeonato Brasileiro do ano passado, vitória do Botafogo, primeiro turno e retorno. Sim.
Botafogo tira o Palmeiras também das oitavas da Libertadores da América. Nos últimos 6 jogos, eu estava dando uma olhada nesse confronto direto, apenas uma vitória do Palmeiras, que foi aquela conquistada lá no estádio Newton Santos. 4-3. Aquela virada espetacular do Palmeiras por 4-3. Então, assim, já nos duelos recentes, o Botafogo tem levado vantagem contra esse Palmeiras, Mauro. Foi campeão brasileiro graças àquela vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, né? Uma situação, você vai lembrar. O Botafogo jogou numa terça-noite contra o Palmeiras, fora de casa. O Palmeiras jogava pelo empate, o Botafogo tinha que vencer. E na quarta viajaria, como viajou, para Buenos Aires, para no sábado jogar a final da Libertadores. O Botafogo, nessa condição totalmente adversa, foi até o Allianz Parque e fez aquilo que dele se esperava, no caso do torcedor botafoguense, derrotou o Palmeiras ali e marchou para ser campeão brasileiro. Então o Palmeiras tem tido insucesso contra o Botafogo, foi eliminado da Libertadores por essa equipe. E a questão é, jogando essa bola, sei lá, se passar pelo Botafogo, vai até onde pode ir? O futebol está muito aquém, gente, muito aquém. Aliás, é sempre bom lembrar, o Palmeiras acumula eliminações seguidas, derrotas importantes seguidas em seu estádio, Copa do Brasil, Copa Libertadores e até no Paulista, porque foi lá que perdeu o título com o gol do Yuri Alberto. O outro jogo em Itaquera foi empate sem gols. E não é campeão de nada. Desde 2020, né? Ou 18. O Palmeiras sempre tinha um título, né? 18, né? Sempre tinha um título. Paulista, o que fosse. 2019 que o Palmeiras não conquistou nenhum título. 19, então 2020, né? Desde 2020 ele sempre era campeão de alguma coisa. 19, é verdade, 19 não ganhou nada. E ganhou um Paulista com o Vanderlei Luxemburgo, né? Depois sempre tinha alguma coisa. Um caneco para exibir tinha. Hoje não tem nada. Não é campeão de nada. Nada. E acumulando derrotas. E com futebol muito aquém. E com o maior investimento já feito. Tem alguma coisa errada aí, né? E o Botafogo tem um mérito, a gente vai continuar com esse debate, projetando Palmeiras e Botafogo, Bruno Prado, Fábio Piperno, porque assim, a gente está falando desse Palmeiras do Abel Ferreira, que já provou a sua qualidade e essa capacidade de se adaptar conforme o momento, de reagir, de reformular o Palmeiras. Palmeiras de 2022, o melhor da era Abel Ferreira, disparado, né? Mas o Palmeiras já jogou de maneira reativa, muitas vezes, mas já jogou também de maneira mais ofensiva, propositiva. Eu acho que o Abel Ferreira já conseguiu mesclar as duas coisas. Mas o que eu queria destacar do lado do Botafogo é que o Botafogo perdeu o Arthur Jorge, o Botafogo perdeu 2 dos seus principais jogadores, o Almada e o Luiz Henrique. Claro que nesse primeiro semestre, até pelas saídas, não passou talvez tanta confiança, mas já nessa Copa do Mundo de Clubes, já para o segundo semestre, se reforçando, e o que já apresentou nessa competição, se o Botafogo repetir esse nível de futebol aqui em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, vai chegar muito forte. Vai chegar muito forte. Então o que eu quero dizer, perdeu o técnico, perdeu 2 dos principais jogadores, atletas deixaram o Botafogo, e mesmo assim o Botafogo encontrou um caminho para o segundo semestre para chegar forte nas competições. Ele encontrou o caminho e veja, eu acho que o Renato Paiva, hoje ele tem um time base definido, né? Então é um Botafogo que vai se organizando, né, em cima. Ele fez experiências no começo do Campeonato Brasileiro, é verdade. Foi um Botafogo que demorou, aliás, para iniciar esse trabalho, né? Enfim, o Renato Paiva chegou não faz tanto tempo assim. É um Botafogo que faz uma escolha discutível de ignorar os 3 primeiros meses do ano. E eu nem sou favorável a que os times se empenhem muito nos campeonatos estaduais. É que o Botafogo, além disso, é a 3ª temporada seguida em que ele começa o ano sem ter uma comissão técnica, sem ter a mesma comissão técnica que depois é a que vai, de fato, dirigir, né, a equipe para o resto do ano, a partir do início do Campeonato Brasileiro. Então ele começa esse planejamento um pouquinho atrasado. Deu certo, né, em 23, deu certo em 24. Ao que tudo indica, vai entrando num bom caminho agora, mas isso também não significa que seja a garantia de uma fórmula de sucesso. Ou seja, olha, se chegar uma comissão técnica em abril, tá bom. Não sei se esse é o melhor caminho. Ao contrário do Palmeiras, que eu já comentei aqui algumas vezes, que agora, esse ano, principalmente, acontece algo muito, muito diferente e incomum
entre os principais times do futebol brasileiro. É um Palmeiras que, das 6 posições de meio campo e ataque, o Palmeiras só tem 2 titulares absolutos. Então, se o Botafogo ele vai consolidando um modelo, se o Flamengo vai consolidando um time base, e se, enfim, Fluminense, etc., Palmeiras não. Palmeiras, ninguém aqui na mesa é capaz de garantir qual vai ser o time que o Abel vai escalar do meio campo para frente em jogo algum. Ele vai mudar. Quem é o titular? O M ou Aníbal? E agora, talvez até com essa possibilidade que ele inventou hoje do Lucas Evangelista. Quem é titular? O Maurício ou o Veiga? O Vitor Roque ou o Flaco? Então ele muda muito também. E ele faz algumas mudanças, às vezes, que deixam o jogador numa situação, num posicionamento que claramente não é mais aquele em que ele se sente mais à vontade. Vídeo que está acontecendo com o Estevão. Então, se o Estevão for jogar contra o Botafogo, que tem um sistema defensivo forte, né? Enfim, zagueiros, né? do ponto de vista físico, difíceis aí de serem batidos e tal. Se o Estevão for jogar do mesmo jeito que ele sempre atuou, eu diria que ele vai ser um alvo fácil para a marcação do Botafogo, que já sabe como é que é. Agora, se for o Estevão, por exemplo, arrancando pelo lado esquerdo ou circulando pelo meio, aí ele vai trazer um componente de imprevisibilidade. E outra coisa, a gente não sabe, o Raí citou o caso do Gregory, que está fora, a gente não sabe se o Aníbal Moreno vai se recuperar para esse jogo e qual a condição do Murilo, que hoje saiu lesionado no primeiro tempo. Bruno Prado, já projetando Palmeiras e Botafogo, o jogo que acontece neste sábado, 13h, na Filadélfia, pelas 8ª de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, definido o confronto brasileiro nas 8ª de final da Copa de Clubes. Bruno Prado. É um jogo legal, né? Um jogo, pra gente aqui, pro público brasileiro, é um jogo muito legal num Mundial, um duelo brasileiro. Contando aí todos os formatos de Mundial, o único que aconteceu brasileiro foi aquele Corinthians e Vasco, né, que foi na final de 2000 aqui no Maracanã, no Brasil, em que o Corinthians venceu nos pênaltis. Então, será a segunda vez que acontecerá um confronto brasileiro, mas agora nas 8ª, não na final. É um jogo único, né? O jogo único ele já tem um caráter assim mais aleatório, mais imprevisível, é um jogo que abre espaço para zebras, e no caso aí não tem zebra, acho que qualquer um que passar ninguém vai falar que é zebra, mas o Botafogo chega um pouco melhor, o Botafogo chega um pouco mais confiante por ter passado num grupo que ninguém acreditava, que o lógico era não passar, o Botafogo passou, e o Palmeiras vem desse jogo hoje muito ruim contra o Inter Miami. O Botafogo, ele fez um jogo que não foi bom contra o Seattle, mas conseguiu o resultado, venceu, depois consegue um resultado espetacular contra o Paris Saint-Germain, e hoje uma derrota normal e que boa, até porque podia perder por um gol, como o Raí falou, o jogo foi condicionado por essa vantagem que tinha o Botafogo, podendo até perder por 2 gols, poderia, e mais um gol, ele poderia tomar mais um gol que ainda assim estaria classificado. Realmente não houve um risco claro de eliminação do Botafogo no jogo de hoje. O Palmeiras até chegou a ficar um pouco mais apertado, num momento que estava ali 2-0, teve um momento que estava 2-0 Inter Miami, que um golzinho do Porto ali tiraria o Palmeiras. O Palmeiras chegou a correr mais risco que o Botafogo. A eliminação, o Palmeiras. Que o jogo lá foi muito maluco, o Porto e o Arli, mas teve um momento ali que se o Porto fizesse um gol, ele tiraria o Palmeiras. Então o Palmeiras correu até mais risco que o Botafogo na última rodada, porque o Botafogo ainda teve um golzinho de folga aí, ele poderia tomar ainda mais um, que ele mesmo assim estaria classificado. Então o Botafogo chega um pouquinho melhor, mas longe de ser aquela coisa, né? Ele é o favorito claro para o jogo. Acho que não tem. É um jogo muito igual, mas o Botafogo, pelo que fez nessa primeira fase, ele chega um pouquinho melhor que o Palmeiras. Eu trouxe aqui a estatística das tentativas de cruzamento do Palmeiras e comparei com o Botafogo. Utilizei o Botafogo porque o clube brasileiro já fez os 3 jogos. Flamengo e Fluminense ainda não realizaram os 3 jogos da fase de grupos. Mas eu poderia comparar com qualquer outra equipe. Mas tem muita gente aqui falando, poxa, mas o Botafogo contra o PSG, o Atlético de Madrid, mais se defendeu do que atacou, não é justo comparar. O Flamengo, então, pegando aqui os 2 jogos do Flamengo, foram 14 cruzamentos contra o Chelsea e foram 14 tentativas de cruzamentos contra o Esperance, totalizando 28 tentativas de cruzamento. Então, assim, o Flamengo em 2 jogos, 28. O Palmeiras em 3, 87.
Posso comparar com qualquer outro time. Vocês podem mandar aqui, eu posso comparar. O Palmeiras, se não for o líder nesse quesito, deve estar ali, no top 3. Não é possível, gente. A gente pode comparar com outras equipes, porque é assustadora a quantidade de cruzamentos, né, que o Palmeiras realiza por jogo. Fora as bolas longas que eu citei, 120 bolas longas, tentativas de bolas longas, muito chutão pra frente. Né, o Everton tentando o tempo todo conectar o ataque, ou os zagueiros, né, o Gustavo Gomes, Murilo, hoje o Bruno Fux que entrou. O que eu discuto é o Palmeiras sempre insistir nesse tipo de jogada. Será que não tem recursos para poder apresentar outros tipos de jogada para envolver o adversário? Porque se você ficar só cruzando a bola, só lançando a bola, eu acho que até facilita para a marcação do adversário. Eu acho que, por exemplo, o Piquerez é um ótimo jogador. Um lateral rápido, um lateral que marca bem, chega fácil ao ataque. Agora, se for usar o Piquerez só para ele ficar dando chuveirinho o jogo todo, aí dá para contratar, por exemplo, Matheus Bidu, né? Se for para pegar a bola, parar a bola e só ficar dando chuveirinho, qual é a diferença entre chuveirinho de um e chuveirinho de outro? A água cai a mesma. Então, veja, tem que se exigir mais, porque é um elenco que pode dar mais, porque é um jogador que pode dar mais. Então, esse tipo de coisa, é óbvio que o jogador também em campo ele tem que ter o bom senso para evitar, mas se ele não estiver evitando isso, alguém tem que chamar a atenção dele. Mostra que tem criatividade, porque se o jogador chega no fundo, aí ele não consegue tabelar, ele não consegue envolver o adversário com uma troca de passes, não tem uma jogada estabelecida. Ele chega no fundo e fala, tá bom, então eu vou cruzar. A única alternativa que me restou é cruzar a bola. Aí fica cruzando a bola, agora, incessantemente. Se ele pegar e cruzar do fundo, Pedrinho, ainda menos mal. O problema é que ele está cruzando de longe da área. Chega de qualquer, lugar e tal, o time troca 4, 5 passos, a bola vai para ele, olha para a área, tum. Mas por que isso? Agora, não é de hoje, não foi no jogo de hoje. É desde sempre. E aí o torcedor do Palmeiras, pelo futebol apresentado hoje, o Palmeiras flertou com a eliminação, gente. Flertou com a eliminação hoje no duelo contra o Inter Miami, duelo em que o Palmeiras, antes do jogo começar, dependia de um empate, né? E a gente estava falando, situação muito bem encaminhada, não tem como o Palmeiras correr risco. Correu muito risco. Como disse o Bruno Prado, em determinado momento estava 3-3 o jogo do Porto com o Al-Ahly, o Porto pressionando. O outro jogo eu estava de olho também, foi uma loucura, estava lá e cá o jogo. Mas se o Porto faz o 4-3, por exemplo, complicaria muito a vida do Palmeiras. Raí Monteiro, então, a gente projetando aqui, falando dos dois lados, né? Botafogo e Palmeiras, confronto brasileiro pelas oitavas de final neste sábado, 13h. É um jogo bem equilibrado, tem sido assim nos últimos anos. Palmeiras e Botafogo disputaram 2 títulos do Campeonato Brasileiro, né? Protagonizaram ali a briga entre os primeiros colocados. Em um ano o Palmeiras foi campeão, com uma virada em cima do Botafogo, ganhando inclusive um confronto direto emblemático, os 4-3 lá no Newton Santos. E no ano passado o Botafogo foi campeão em cima do Palmeiras, também com uma virada, né? Porque quando o Botafogo vence por 3-1 na casa do Palmeiras, ele era o vice-líder do campeonato. E só a vitória devolveria ele a liderança. Naquela rodada faltavam 2 ou 3 para acabar o Campeonato Brasileiro. Então ele precisava ganhar o jogo, só a vitória interessava. O Palmeiras podia empatar, que teria ali nas rodadas finais a vantagem para ser... Antepenúltima rodada, a vantagem para ser campeão. E o Botafogo conseguiu. E além desses confrontos, né, do Campeonato Brasileiro, teve o famoso mata-mata da Copa Libertadores, do início ali da trajetória de título do Botafogo, aquele 1-0 no primeiro jogo no Newton Santos, na volta o 2-2 maluco, né? O Botafogo abre 2-0, toma um empate, tem gol anulado, bola na trave. Então também é uma rivalidade que nos últimos 2, 3 anos aí ela cresceu bastante por se tratar de 2 times que protagonizaram disputas por título. É algo um pouco parecido, não na mesma medida, porque essa outra rivalidade, que não é uma rivalidade estadual, está estabelecida há mais tempo, com Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, desde 2018, disputam os principais títulos. De lá para cá, o Palmeiras ganhou 3 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, 1 Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil. Supercopas entre eles, acho que foram 3 finais, né? O Palmeiras ganhou 2, o Flamengo ganhou 1. Então, vários jogos, né? Disputas diretas por pontos corridos, final de Libertadores, final de Supercopa, mata-mata de Copa do Brasil. Então, nos últimos 6 anos, Flamengo e Palmeiras, como 2 principais forças do país, vem protagonizando as disputas pelos títulos e confrontos diretos nesse sentido. Botafogo e Palmeiras é uma questão mais recente nesse sentido, né? Tem 2 anos aí, vai para o 3º agora, já com um jogo marcante, um mata-mata de Copa do Mundo de clubes.
Eu acho que o Palmeiras tem um elenco com mais qualidade do que o Botafogo, até pelas contratações que o Botafogo fez agora para essa competição e que ainda precisam se encaixar. Mas do ponto de vista de arranjo, de confiança do momento, né, o do Botafogo é muito melhor pela primeira fase que cada um fez. Claro que o Palmeiras pode encaixar um grande jogo, fazer uma partida muito superior e passar de fase. Mas o momento é do Botafogo melhor. A ausência do Gregori vai condicionar um pouco, uma possível ausência do Aníbal também, ficando muito claro que se ele não jogar, vai ter que ser o Martínez, né? Até pela característica do jogo. Deve ser um jogo muito físico, tem sido assim os confrontos entre Palmeiras e Botafogo. Acho que tende a ser de novo esse jogo da Copa do Mundo de Clubes. Então, nesse sentido, o Martínez é uma solução. A questão do meio-campo, né, do Abel, vai repetir o Veiga de novo. Ele foi titular nos últimos 2 jogos e foi mal nos 2. O Maurício hoje entrou, fez o gol do empate. Talvez ganhe a preferência nesse sentido. O Estevão, pelo lado, já não tem jogado tão bem nas últimas semanas. O melhor momento dele nessa temporada foi mais por dentro. Então, os dois têm questões estratégicas, né, importantes para resolver daqui até lá. E acho que vai ser um jogo muito bom nesse sentido também. No confronto desse ano, 0-0, com o Botafogo melhor, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi melhor que o Palmeiras naquele empate lá na casa do Palmeiras. Então, bora conferir aqui o chaveamento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, para a gente ver como que as coisas estão se desenhando a partir da fase de oitavas de final. Por enquanto está ficando assim, ó, de um lado da chave, Palmeiras e Botafogo, confronto definido. Do outro lado da chave, nós temos Paris Saint-Germain e Inter Miami. O Flamengo, que aguarda o seu adversário, que vai ser o segundo colocado do grupo G. Do grupo C. Do grupo C, perdão. Daqui as letras estão pequenininhas para mim, mas eu estou me esforçando. Pode ser o Boca, tem a possibilidade do Boca Juniors ainda, do Bayern de Munique ou Benfica, adversário do Flamengo. Do lado do Palmeiras e Flamengo, do lado do Palmeiras e Botafogo, né? A gente tem o primeiro colocado do grupo C, que terminar na primeira colocação do grupo C, e o segundo do grupo D. Pode ser um Bayern e Chelsea aí. Pode ser Bayern. A tendência é que seja Bayern e Chelsea. Bayern em primeiro e Chelsea em segundo. Então, Palmeiras ou Botafogo passando aqui podem ter Bayern ou Chelsea. Lógico, a gente está... Final da Champions 2012. É o mais provável hoje, né? O Bayern é primeiro, ele precisa de um empate contra um Benfica bastante fraco. E o Chelsea é o segundo colocado com alguma folga. Ele vai fazer um confronto direto contra o Esperance. Mas, assim, não vejo o time da Tunísia vencendo o Chelsea para se classificar para a próxima fase. Folga não, né? Eles têm a mesma pontuação, 3 pontos cada um. É um confronto direto, quem ganhar avança. O Chelsea tem a vantagem do empate pelo saldo de gols. E o Flamengo pode ter... Tem a possibilidade do Bayern de Munique. Se perder para o Benfica. Se perder para o Benfica. Flamengo passando Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ou Inter Miami. A gente está tentando desenhar aqui, a gente está tentando fazer a simulação, né? O mais provável é o Flamengo pegar Benfica ou Boca. Só seria o Bayern aí se perder o jogo para o Benfica. A distância, são 6 gols, né? Precisam ser tirados aí nesse duelo para passar o Boca, né? Ele marcar 3 e o Benfica sofrer 3. Não é uma conta muito simples, embora o adversário seja bem acessível, né? O Auckland City. O Fluminense, que tem o Mamelodi Sundowns, o jogo que acontece nesta quinta-feira às 4 horas da tarde. O Fluminense é o primeiro colocado do grupo F. E o Fluminense, neste momento, está caindo do lado da chave do Flamengo, né? Isso. Aí ficaria, a gente fazendo aqui a simulação, ficaria Fluminense contra a Inter de Milão? É isso, né? Nesse momento, a Inter é a segunda colocada, tem um confronto direto com o River na última rodada. Então, e esse confronto tem uma coisa curiosa, né? Porque esse grupo pode ter um empate entre os 3, né? Monterrey, River e Inter podem acabar os 3 com 5 pontos ganhos. E aí o Monterrey só se classifica nesse cenário se Inter e River empatarem por 0-0 ou 1-1. 2-2 para cima, passam eles dois e aí o Monterrey fica fora. Se eles empatarem por 1-1 ou 0-0, aí fica a Inter fora, entra o River e o Monterrey também se classifica. Então é um grupo também para a gente olhar para essa última rodada aí, que deve ser uma rodada bem interessante, né? A gente está aqui fazendo a simulação, Bruno Prado, desse chaveamento aí até a final, né? Projetando pelo menos oitavas e quartas de final. Vai ter brasileiro nas quartas? Vai ter. Dali em diante já não sei mais, viu, Bruno Prado? Nas quartas vai ter Palmeiras ou Botafogo, que dentro de uma lógica pode enfrentar um Bayern de Munique aí nas quartas.
E o Flamengo, dentro de uma lógica, enfrenta o Paris Saint-Germain em quartas. A tendência é que tenhamos pelo menos 2, né? 2 brasileiros. Flamengo e Palmeiras ou Botafogo. Acho que o Flamengo é favorito aí contra Benfica ou Boca. E vamos ver o Fluminense. Só se desse uma zebra muito grande, que é o Benfica ganhar do Bayern, aí o Bayern passaria em segundo. O Fluminense ele tem ainda um jogo com o Mamelodi, que ele joga pelo empate, mas eu acho que é um jogo que tem um risco aí. Né? O Mamelodi é um time que tem jogado bem, faz gol, se expõe bastante também, só que pode ficar um jogo meio maluco ali, esse Fluminense e Mamelodi. Pode acontecer. Então eu acho que é um jogo para o Fluminense jogar com muito cuidado, com muita... Não é uma baba, não, o time africano. Seria muito legal se os dois se classificassem, né? E o Borussia Dortmund, que está jogando a competição com uma falta de respeito absurda, ficasse de fora.